Olá, gente, boa noite. Boa noite, professor. Muito boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Teoria do Direito, nossa turma de Teoria do Direito 2. Boa noite, Joyce, boa noite, Rosane, Lucas. Professor, Boa noite, Sofia. é só uma pergunta, eu sou Sim, da turma do outro horário, tem problema eu sem assistir nesse problema. momento? Isso, não tem Ok. problema. Eu vou fazer uma conferência, né, para cada turma, mas é o mesmo conteúdo, tá? Então, em qualquer um desses horários vocês podem acompanhar. Inclusive, eu sempre venho comentando sobre quem precisa acompanhar a aula num horário ou em outro, que preste atenção na parte da avaliação. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, eu já disponibilizei o nosso primeiro questionário no AVA, tá? No Moodle. Então, vocês podem lá conferir o seu questionário. Eu peço para que vocês estejam inseridos na turma correta, ali no Moodle, tá? Para facilitar para mim na hora de passar as notas, porque já aconteceu no semestre passado, em semestres anteriores, da pessoa estar na turma do Moodle, na turma diferente da turma na qual ela estava matriculada, tá? Mas é esse o detalhe que vocês precisam se ater. Essa aula também depois fica disponível no YouTube, tá? Para quem depois precisar acompanhar. E algumas pessoas também perguntaram isso, gente que eventualmente não poderia acompanhar a aula hoje, tá bom? Então, gente, eu comuniquei, né, na semana passada tivemos aí um problema de saúde na família, estava acompanhando meu filho numa internação hospitalar, que é uma coisa terrível, né? Mas agora já está tudo bem, já estamos aí melhores. Bom, a aula de hoje é uma aula, assim, bem importante, vai fazer uma transição entre a primeira etapa da nossa aula, discutindo alguns conceitos gerais, né, primeira etapa do nosso semestre, vai nos ajudar a fazer a transição dos conceitos gerais para a introdução ao positivismo kelseniano, né, e aí eu já passei para vocês essa tarefa, né, de ler os textos de Kelsen. Mas, se vocês já abriram o questionário de vocês, a nossa primeira avaliação, vocês vão ver que tem lá uma pergunta também sobre um texto que eu quero discutir com vocês nessa aula. Tá? Eu selecionei para vocês um verbete, né? É somente um verbete de um dicionário de política, organizado por Norberto Bobbio e outros especialistas. É, e esse verbete é o verbete justnaturalismo. Então, eu acho que é o texto que explica os conceitos e a história do justnaturalismo da maneira mais sintética, da maneira mais breve, objetiva, mas ainda assim com profundidade disponível para vocês, tá? Então, esse texto também está no Moodle e eu quero, digamos assim, fazer uma leitura guiada com vocês hoje desse texto, tá? Então, vejam essa nossa página do Moodle, né? Eu coloquei aqui, vocês já têm o questionário disponível para vocês, e aqui são os 4 textos referentes à nossa primeira avaliação, tá? Então, o primeiro questionário, ele tem perguntas sobre esses 4 textos. E na aula de hoje, eu vou guiar a leitura de vocês, fazer uma apresentação geral desse verbete justnaturalismo, certo? Muito bem. Sobre avaliação, sobre a matéria até aqui, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa por enquanto? Vamos ver o que aconteceu com a minha imagem. Pronto, voltei. Então, vou projetar aqui na tela deixa eu ver aqui, pronto. PDF,
só para a gente enfatizar aqui, tá? Então, o texto que eu quero que vocês leiam para essa aula e que faz... Opa, e que ajuda a responder uma das questões do nosso questionário, é do Dicionário de Política, de Norberto Bobbio, e vejam vocês aqui, né? Esse aqui é a ficha catalográfica, é importante que vocês tenham essa página, tá? Sempre para fazer as referências bibliográficas quando vocês forem utilizar. E eu já selecionei algumas passagens para a gente destacar sobre esse tema do justnaturalismo. Tá? Pronto. Pronto, tem um pessoal entrando ainda aqui, então eu estou pausando para poder autorizar. Tá? Ok, muito bem. Então, eu já tinha conversado com vocês anteriormente sobre em que consiste, do ponto de vista conceitual, o juspositivismo, como aquela definição de direito que se baseia fundamentalmente no próprio direito. Então, a gente já conversou sobre os critérios que a gente usa para analisar a norma jurídica, né? Critérios como efetividade, como justiça ou como validade. E para o jus positivista, a norma jurídica ela é qualificada como jurídica a partir de uma outra norma jurídica. Né? Então, o jus positivista ele compreende o direito, em certa medida, como autorreferenciado, como autovalidado. O fundamento do direito é o próprio direito. Né? Então, esses são alguns dos pressupostos lógicos, conceituais do positivismo. Enquanto uma teoria do direito, o juspositivismo, ele é a teoria arquirrival, né, antagônica, em referência ao jusnaturalismo. Né? O jusnaturalismo, ele perpassa a maior parte da história do pensamento jurídico. Né? A história do direito é profundamente marcada por essa forma de pensar o direito. Então, o jusnaturalismo, a gente pode dizer, é um tipo de teoria do direito. Um tipo de teoria do direito que postula a seguinte afirmação, a seguinte ideia, de que existe um direito que independe do direito positivo. Esse é o primeiro ponto. Então, para o jusnaturalista, existe um direito que independe do direito positivo, e esse, o juspositivista chama, o jusnaturalista chama, esse é o direito natural. Direito natural é um direito que existe de forma independente do direito positivo. Então, a gente começa com essa dicotomia. O direito natural, portanto, ele não só existe de maneira independente do juspositivismo, mas ele tem qualidades que o direito positivo não tem. Né? Então, para o justnaturalismo, o direito natural possui qualidades que o direito positivo não possui. Então, o direito natural, o justnaturalismo, né, é um direito que é anterior ao direito positivo. Anterior no sentido de que venha antes, mas também no sentido de superioridade. Que perante o direito positivo, o direito natural ele é superior. E, portanto, num eventual conflito, o direito natural deve prevalecer. Então, eu digo que o justnaturalismo é uma teoria do direito, porque
ele se refere a como o direito deve ser compreendido, como ele deve operar. E ele trabalha com a ideia de um direito natural que, diante do direito positivo, se sobrepõe, é superior. Num eventual conflito, deve prevalecer o direito natural. Um segundo ponto importante sobre o justnaturalismo é a questão da validade. O que a gente já discutiu anteriormente, né? A questão da validade é a central, questão central para os positivistas. Para o justnaturalista, o direito natural ele possui uma validade própria. Uma validade própria que independe do Estado, da autoridade política, da vontade dos seres humanos. Então, a validade do direito natural decorre da sua própria natureza. E essa validade é uma validade que condiciona o próprio direito positivo. Por isso, essa ideia de que, num eventual conflito, o direito válido será o direito natural. Agora, é claro que não existe apenas uma única vertente do justnaturalismo. Quando a gente fala justnaturalismo, isso engloba diferentes formas de perceber a teoria do direito natural. Tá? Então, a gente pode organizar as diferentes concepções de direito natural em três correntes e em três períodos históricos diferentes. Então, tem três formas conceituais de diferenciar o justnaturalismo e de forma geral, assim também, três grandes períodos históricos distintos. Vou colocar na tela aqui o PDF para vocês acompanharem também. Porque esse texto ele é muito didático, a síntese que ele faz é muito boa para explicar esse conteúdo. Tá? Então, eu anotei aqui para vocês. Três diferentes eixos para a gente organizar as diferentes teorias do direito natural. Uma concepção bem familiar, essas concepções elas são familiares para vocês já devem saber isso de teoria do direito 1, mas isso é uma boa forma da gente organizar esse conteúdo. Né? Então, vejam, primeira concepção tradicional de direito natural é aquele baseado na lei divina. A ideia de que o direito natural ele é um comando do Criador, ele é ou então um conjunto de leis, né, vindas diretamente da divindade, leis divinas, leis que podem ser misteriosas, digamos assim, que vêm da vontade de um determinado Deus, mas que eventualmente podem ser reveladas para os povos, ou para algum povo, né, através de profetas, ou através de livros sagrados, escrituras. Então, essa é uma concepção profundamente religiosa, teológica, de direito natural. E aí, natural aqui, na verdade, significa divino. Ou a natureza sendo uma espécie de espelho divino. Tá? Então, essa é a primeira concepção mais teológica de direito natural. A segunda concepção é mais filosófica e é mais até mais antiga em certos aspectos, traz a ideia de leis da natureza, né? De que a própria natureza possui uma ordem
né? Os planetas, eles fazem movimentos ordenados, a Lua, os cometas que passam de tanto em tanto tempo, os ciclos das estações, as aves migratórias, o comportamento das abelhas. Então, os filósofos de várias culturas, desde a antiguidade, observam a natureza como repleta de leis, de ordem natural. Então, essa é uma segunda concepção, do ponto de vista conceitual, do justnaturalismo como uma espécie de conhecimento acerca das leis da natureza. É uma concepção pré-moderna de leis da natureza, que tem a ver com regularidades, com padrões, com instintos. Então, nessa concepção de direito natural, né, direito natural é algo que rege os animais, as plantas, os objetos inanimados também, e assim por diante. Tá? Então, o ser humano faz parte dessa natureza e é submetido a leis da natureza dessa forma, tá? Em conjunto com outras espécies. Eu disse que essa concepção, ela é, de certa maneira, muito antiga, porque ela reflete filósofos, a espécie de ciência natural, né, dos filósofos da antiguidade. E a terceira maneira conceitual de se caracterizar o justnaturalismo é a identificação da lei natural como uma expressão dos preceitos da razão, né, ou comandos da razão. Então, Thomas Hobbes, por exemplo, é um autor que fala explicitamente usando esse vocabulário, né, de que existem certas leis naturais que não estão escritas em lugar nenhum, mas que são preceitos racionais que você encontra utilizando a razão. Você deriva certas leis, né, a partir do exercício da razão. Então, nós temos aqui também uma vertente do justnaturalismo, que pode ser conhecida como racionalismo. Então, em vez de Deus, ou em vez de uma natureza num sentido mais amplo, que envolve animais, satélites, montanhas e tudo mais, aqui nós temos a centralidade da razão humana como fundamento metafísico do direito. Tá? Então, anotem isso, porque isso é importante, né? 3 maneiras distintas de fundamentar o direito natural. Vejam, portanto, não existe uma única vertente do direito natural, existem correntes distintas. Né? Agora, a segunda forma da gente organizar essa nossa compreensão do direito natural é dos períodos históricos. Né? Vamos pensar, o justnaturalismo antigo, ele era mais marcado por por essa segunda forma de categorizar o direito natural. Em outras palavras, né, os filósofos da antiguidade, eles pensavam o direito natural muito relacionado a uma ideia de natureza cosmológica, cósmica, a ideia de uma ordem natural. A ideia de uma ordem natural que governa o comportamento dos animais, dos rebanhos, mas também dos seres humanos. Então, aqui nós temos, nesse tipo de justnaturalismo antigo, então, a teoria do direito natural, na antiguidade, né, trazia concepções do justo por natureza, né, em contraposição ao justo por lei. Então,
aqui nós conseguimos identificar em textos filosóficos, mas também textos da tradição literária, do teatro, né? De Antígona e assim por diante, obras que fazem essa contraposição. Existem normas, existem leis que decorrem da própria natureza, natureza a qual os seres humanos estão submetidos, mas também, em certa medida, os próprios deuses estão submetidos a essas leis naturais. Então, Zeus, Hades, Perséfone, esses personagens da mitologia grega, eles também se submetem às leis da natureza, né? Quando um faz um juramento, né, ele é obrigado a cumprir, né? Então, esses deuses, eles também fazem parte, né, também estão presos, digamos assim, a essa ordem natural cosmológica. E aí nós temos a concepção de que eventualmente a lei da cidade, a lei estabelecida pelo governo, pela polis, pelo governante, seja um rei, seja uma assembleia, ela pode eventualmente estar em conflito com alguma dessas obrigações naturais, como obrigações funerárias, obrigações de respeito à família, os laços de parentesco e assim por diante, né? Então, um conjunto de concepções de direito natural que, como a gente já viu, independe do direito positivo. Alguns filósofos, em especial em Roma, né, juristas, filósofos juristas como Cícero, né, vão expandir um pouco essa compreensão de lei natural como assim parte do exercício também da razão, como parte de uma compreensão que o ser humano pode ter da natureza. Então, Cícero, em especial, ele fala sobre a existência de uma lei. Vamos melhorar aqui a imagem para vocês, quem sabe. Aqui, ó. Uma lei verdadeira, conforme a razão, imutável, eterna. Então, essa ideia de que o direito natural ele representa uma lei imutável e eterna, né, é fundamental para os conceitos, para conceituar o justnaturalismo, mas também para, de certa forma, criticar o justnaturalismo. Então, vejam, exemplos muito tradicionais, né, do que seria essa lei imutável da natureza, seria, por exemplo, as hierarquias sociais, as distinções, né, entre homens e mulheres, ou certas obrigações familiares. Então, essa concepção de lei natural, como imutável, como eterna, né, ela é extremamente frutífera e influente para a teoria do direito antigo, medieval, mas também a sofre com o fato de que ela é ahistórica. Sendo ahistórica, portanto, ela não tem a flexibilidade, né, para se moldar, digamos assim, a certas concepções de progresso. Então, a Sucena está perguntando, né, que período histórico nós estamos falando, tá? Então, para situar, esse texto ele é muito bom porque ele é bem organizado, tá? Então, nesse exato momento, a gente está falando sobre justnaturalismo antigo, né? Antiguidade aqui. Então, a concepção de direito natural como leis da natureza, uma ordem cosmológica, isso vem do pensamento grego e também do pensamento romano, né? Então, eu estava mencionando aqui Cícero.
que é um autor que escreve no século I antes de Cristo, né? Ele é um contemporâneo, né, de Júlio César, da queda, digamos assim, né, as últimas décadas da República Romana, e Cícero é um grande também tradutor da filosofia grega para o mundo romano. Deixa eu ver aqui, eu estou mencionando, hoje eu estava lendo um justnaturalista do século XVIII. Tá? É, exato. Então, o justnaturalismo, como eu mencionei inicialmente, justnaturalismo é o tipo de concepção teórica sobre o direito mais comum na história do direito. Então, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, hoje, né, a gente frequentemente vai encontrar filósofos e teóricos do direito que têm esse viés justnaturalista, que defendem ou afirmam, em certa medida, a existência de um direito natural independente do direito positivo. Certo? Então, vejam, né, a ideia de que existe uma certa natureza, né, que é irrenunciável aos seres humanos. Agora, é claro que... Deixa eu passar adiante. O pensamento grego, antigo, o pensamento romano, ele vai diretamente influenciar o pensamento medieval. Tá? A Idade Média, os autores da Idade Média, eles buscam, nessas mesmas fontes, dar uma continuidade a essa tradição, só que adaptando esse conjunto teórico, essa cosmovisão helenística, né, aos moldes do cristianismo medieval. A figura de um Deus monoteísta, né, a figura de uma religião centrada em escrituras sagradas, né? Então, dois elementos bem distintos da cultura helênica anterior. Então, na concepção medieval de justnaturalismo, a lei natural, na verdade, é a lei estabelecida e revelada por Deus nas Escrituras, no Evangelho. E há um paralelo, né, nessa concepção também com a forma como o direito romano tardio foi sintetizado, né, pela ideia de que o direito positivo, né, o direito romano, ele estava codificado, né, Código de Justiniano. Então, o direito positivo estava no Código de Justiniano, o direito vindo diretamente, o direito divino, né, nas Escrituras. E aí havia duas fontes escritas que poderiam ser lidas em conjunto, né, na Idade Média e também no início da Idade Moderna, isso era algo, até o século XIX, isso foi comum. Tá? Em especial, a gente tem a figura de Tomás de Aquino, né, que é um filósofo que vai resgatar bastante a tradição filosófica de Aristóteles, que na sua época não era muito, não era uma fonte filosófica tão importante no pensamento teológico, e Tomás de Aquino ele vai fazer essa virada, digamos assim, vai trazer Aristóteles como uma grande referência filosófica também para o pensamento católico. E Tomás de Aquino ele vai chamar de lei natural, vejam, aquela ordem imposta pela mente de Deus. A ideia de que o universo ele é um espelho, ele é uma criação da divindade.
Então, é uma norma racional. Por quê? Porque esse autor vai qualificar Deus como perfeitamente racional. Então, todas as leis divinas devem ser racionais. Quem não é perfeitamente racional é o ser humano, digamos assim. Então, o ser humano ele tem alguma dificuldade para entender as leis naturais, as leis divinas. Porém, com método, com sabedoria, digamos assim, com virtude, com todo o esforço, é possível, através da razão, tentar compreender as leis divinas. Esse é, em certa medida, o argumento de Tomás de Aquino. O que é um argumento muito influente, né? Porque ele vai trazer a ideia de que as leis divinas elas não são arbitrárias, né? Elas não são assim aleatórias, elas possuem uma certa lógica, né? E o ser humano, com o uso da lógica, da racionalidade, conseguiria compreender, né, a ordem racional do universo, exceto naquelas coisas excepcionais, nos mistérios, nos milagres, e aí isso seria, digamos assim, fruto da vontade excepcional do Criador. Mas, em linhas gerais, o universo seria compreensível racionalmente, porque Deus é racional, segundo, né, essa tradição tomista, a gente pode chamar assim também, né, dos seguidores de Tomás de Aquino. Agora, essa tradição tomista que eu mencionei, ela se torna uma das vertentes, vou voltar aqui, uma das vertentes de interpretação do direito, a formação do pensamento jurídico, né, mais influentes no pensamento católico e, em especial, na tradição jurídica ibérica, né, de Portugal, de Espanha, e, em consequência disso, também no mundo colonial, né, no Brasil, na América Latina, em certa medida, essa compreensão de que o, as bases teológicas naturais do direito precisam estar em sintonias com o direito positivo. Tomás de Aquino também, em certa medida, vai dizer que os governos estabelecidos, as leis, se elas são obedecidas pelas pessoas, se os costumes são estabelecidos também ao longo do tempo, em certa medida, isso também vai refletir a ordem divina. E eu disse que essa forma de pensar é muito influente na tradição católica ibérica, né? Porque nessa tradição que existe uma certa, vou dizer assim, aversão ao liberalismo e ao constitucionalismo liberal na modernidade. Vou falar mais, vou falar mais sobre isso. Deixa eu voltar aqui na tela com o texto. E aí eu acho que esse ponto aqui do texto ajuda vocês a entenderem bem. O que é essa concepção justnaturalista, católica, ibérica, tradicional? É a ideia de que a lei positiva ela é diferente do direito natural, e por isso, se a lei positiva for injusta, se a lei positiva for injusta, ela não é uma verdadeira lei. Ela não é uma lei de verdade e não obriga. Então, aqui nós temos a ideia de que
validade e justiça. Assim. Então, validade é igual a justiça, justiça é igual a validade. Então, para uma lei ser válida, ela precisa ser justa. Eu vou até tirar essa aqui para vocês não se confundirem. Então, vou colocar assim. Então, para essa tradição do justnaturalismo, inspirado em São Tomás de Aquino, muito influente no mundo católico ibérico, tá? É a justiça que condiciona a validade. Então, uma lei positiva, ela é aparentemente válida, mas se ela for injusta, ela não é válida. Portanto, não obriga. Então, a verdadeira fonte das obrigações é o direito natural. Então, essa concepção de que, no fundo, é o direito natural, de que é a justiça que deve prevalecer sobre o direito positivo, essa concepção é algo que aparece nos escritos de Tomás de Aquino. É verdade. Porém, nos escritos desse autor, originalmente, isso tem um papel pequeno, marginal, excepcional. Então, assim, seriam situações muito extremas. Por exemplo, vou dar um exemplo mais ou menos na linha dos exemplos que São Tomás de Aquino tem em mente. Se o rei, ele pode fazer leis, pode comandar, então ele exerce esse poder de produzir o direito positivo. Porém, se o rei mandar, né, fizer uma lei dizendo que os filhos têm que casar com as mães, ou têm que matar seus pais, ou têm que, enfim, perceberam aqui? Então existe uma certa ordem natural que está fora do alcance da lei positiva. As leis positivas não podem alterar a ordem natural. Essa é essa é a concepção geral dos limites que o direito positivo, que o direito natural impõe ao direito positivo, na teoria de São Tomás de Aquino. Então são casos hipotéticos mais extremos. Casos menos extremos, eles vão se tornar mais relevantes com a reforma protestante, né? Então, os tomistas vão dizer que seria inválido um rei fazer uma lei mudando a religião do Estado, por exemplo, dizendo antes era católico, agora vai ser protestante. Aí eles dizem que não, que isso não poderia ser, isso seria ilegal, percebem? Que isso seria contra a religião, contra as diretrizes divinas, né? E aí, se o governante disser que o Estado é laico, aí então, pior ainda. Só que a recepção dessa teoria, ela gerou uma tradição, né, de que seria a justiça a fonte da validade, né, e essa justiça seria uma justiça conectada, né, com fundamentos divinos.
Então, essa concepção aqui de justnaturalismo, ela é a concepção mais rejeitada, profundamente rejeitada, que melhor se opõe ao pensamento do positivismo. Inclusive, historicamente, né, esse tipo de argumentação foi utilizado para se contestar a validade das leis do Estado, quando havia uma oposição entre Estado e Igreja. Terceiro período histórico, né, que a gente pode organizar aqui o justnaturalismo, se refere ao justnaturalismo moderno. O justnaturalismo moderno, ele é marcado por aquela terceira concepção de lei natural, como lei racional ou ditames, diretrizes da razão. É claro que isso, em certa medida, já estava presente na filosofia antiga, medieval, como o papel da razão, né, como um instrumento de análise, ou o grande instrumento de revelação do direito natural. Porém, o grande fundador do direito natural moderno é um advogado, filósofo, erudito holandês, Hugo Grotius. E o Hugo Grotius, ele era um filósofo, jurista, humanista, que estudou profundamente os clássicos gregos e romanos, mas também as escrituras, né? E ele é um advogado das primeiras empresas modernas, né, de empreendimentos comerciais, mercantis, coloniais, de navegação nas chamadas Índias, né? Então, os países europeus, né, Holanda, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, esses países eles estão buscando estabelecer entrepostos comerciais, rotas comerciais e, eventualmente, colônias em diversos lugares do mundo, nas Américas, na África, na Ásia. E nas bases legais da época estabelecidas, cada estado poderia, digamos assim, dominar os territórios e impedir os outros de passar por ali, de fazer comércio. É um período de competição entre diferentes estados. E o Hugo Gross, ele vai desenvolver um tipo de argumentação que serve os interesses dos empreendimentos comerciais holandeses e alguns outros também, com a tese de que, por exemplo, os mares, eles não pertencem a nenhum país, eles pertencem a toda a humanidade. Portanto, eles devem ser de livre navegação e livre acesso a todos aqueles que quiserem passar, navegar pelos mares. Ele vai argumentar isso baseado na ideia de que a liberdade de navegação é uma espécie de direito natural, né? Assim como o direito a proteger uma propriedade adquirida. Então, você adquirir uma propriedade através de uma transação comercial ou através de uma exploração, a propriedade seria um direito natural, a livre navegação seria um direito natural, a possibilidade de estabelecer contratos seria um direito natural. Então, ele começa a fundamentar diversos institutos jurídicos que antes estavam associados aos governos, aos territórios, né, estabelecidos, ele começa a associar a ideia de direito natural, de que isso é um contrato comercial, a posse legítima, o direito de algo adquirido,
a liberdade de navegação, todos esses seriam direitos naturais que decorrem e são acessíveis pela razão humana. E como todas as pessoas podem usar a razão, então todas as pessoas conseguem compreender esses fundamentos universais do direito. Então, eu comento que Gross era um advogado, digamos assim, de empreendimentos comerciais, porque a sua teoria ela tem tudo a ver também com a expansão do capitalismo que está se formando, né, esse capitalismo mercantil, o processo de colonização, de expansão desses negócios para os diferentes continentes, mas também tem a ver com aquela cultura renascentista, também tem a ver com uma tentativa de laicização do pensamento jurídico, quer dizer assim, construir uma teoria jurídica que pode ser válida tanto para católicos quanto para protestantes, quanto para muçulmanos, quanto para chineses, japoneses, né, povos das Índias, né, conhecidos assim dessa forma. Então, um certo direito válido para todas as culturas, todas as religiões. E aí ele usa essa expressão, ele diz que certos pressupostos do direito, eles seriam válidos diretamente pela razão. Todos nós podemos conhecer esse direito somente usando a razão. E ele possui validade independentemente da existência ou não de Deus. Então, essa é uma afirmação de que o direito natural ele não depende da vontade de Deus, né, e nem mesmo da existência. Né, então, Gross ele tem uma frase, né, de que isso seria verdadeiro ainda que Deus não existisse. Ele coloca dessa maneira o direito natural. O direito natural seria verdadeiro ainda que Deus não existisse. Então ele vai, portanto, se distanciar dessa ideia dos fundamentos divinos do direito e vai colocar, em vez dos fundamentos divinos, a razão. O direito é ditado pela razão. Então ele vai formar uma teoria que vai, digamos assim, servir de base, influenciar o movimento do iluminismo, né, de uma cultura laica do direito, ou mesmo uma postura antiteológica, né, não colocar os fundamentos do direito vinculados à religião. Então, um justnaturalismo laico é a perspectiva possibilitada por Hugo Grotius. Eu digo possibilitada porque quando a gente lê o Direito da Guerra e Paz, um livrão assim, de 2 volumes, está publicado em português, é um texto que faz muitas referências também aos textos religiosos. Né? Então, não é um texto laico, mas ele permite um pensamento, uma teoria do direito laico. Vou colocar aqui. Então, nós vamos ter como grandes autores do justnaturalismo moderno, primeiro, Hugo Grotius, né, como grande pai do direito natural. Nós temos também Thomas Hobbes, que eu já mencionei para vocês, né, em especial também John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Né, são grandes autores, filósofos, que vão desenvolver uma teoria do direito como uma teoria da razão. Os fundamentos do direito seriam os fundamentos da razão. Um ponto que une esses diversos teóricos do justnaturalismo moderno, para os justnaturalistas modernos, cada um do seu jeito,
vai trazer a ideia do estado de natureza. E a narrativa, o argumento desses autores, é que os indivíduos, então o ser humano, ele é sempre visto como indivíduo. Então nós temos uma característica fundamental do individualismo, como base dessa perspectiva teórica do direito. Então, a existência de indivíduos, esses indivíduos, eles fazem pactos, né? Eles fazem contratos, mas do contratualismo. Então, o indivíduo, ele faz pactos ou contratos com outros indivíduos para constituir um Estado. Tá? Então, o Estado é uma construção artificial de indivíduos que contratam entre si, acordam, fazem um pacto. Esse pacto, portanto, ele expressa uma vontade, livre vontade. Né? Então, existe aqui como fundamento do direito à vontade, o voluntarismo. Então, os indivíduos, eles contratam entre si, eles dizem que é da sua vontade, estabeleceram a autoridade em comum, estabeleceram um Estado. Esse Estado, ele tem a finalidade não de ser poderoso, de se expandir, de se tornar um império. O Estado, ele tem a finalidade de proteger os direitos dos indivíduos, né? Porque cada indivíduo, ele tem direitos porque ele é sujeito de direitos. Ele detém direitos naturais, né? Então, nós temos aqui vou colocar um asterisco aqui, subjetivismo. Vou colocar dois asteriscos, inclusive, para vocês tomarem cuidado com o uso dessa expressão, porque não é subjetivismo no sentido de, é uma perspectiva, é uma aparência ou é uma opinião. Tá? O que eu quero dizer com subjetivismo aqui? O direito natural moderno, ele postula, vejam vocês, a existência de direitos subjetivos. Né? Vou colocar aqui. Direitos subjetivos. Portanto, o indivíduo é um sujeito de direitos. E direitos, né? Direito, daí qualquer que seja a lista dos direitos naturais. Direito à propriedade, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à felicidade. Então, o indivíduo, ele possui esses direitos como seus próprios bens. Então, eu tenho aqui um objeto, esse objeto é minha propriedade. Então, eu tenho um direito subjetivo a essa coisa. Então, essa é a ideia de que o direito natural moderno, ele tem esse viés subjetivo. Os indivíduos são sujeitos de direito. O que seria o contrário? Um direito objetivista, ou uma estrutura, uma ideia objetiva de direito. O contrário disso seria a ideia de que o direito estabelece uma ordem social objetiva. Então, por exemplo, na antiguidade, quando se falava em direito natural, se fazia geralmente referência a um tipo de ordem social. Por exemplo, um mundo em que existiam diferenças entre cidadãos e não cidadãos, entre livres e escravos, entre homens e mulheres,
entre donos de casa, das casas, da propriedade, e os serviçais, os empregados, os subalternos. Então, não é que todos têm os mesmos direitos, não. O direito, ele é estabelecido pela ordem social, por onde você se encontra na ordem social. Então, essa é a concepção objetiva de direito natural. Que o direito natural estabelece a ordem social. Faz sentido? Entenderam isso? Então, vocês conseguem entender se eu disser que o direito natural moderno, ou o justnaturalismo moderno, ele é marcado pela subjetividade dos direitos. E aí vocês devem entender esse conceito, de que a doutrina dos direitos naturais modernos diz que os indivíduos são sujeitos de direitos, eles têm direitos, né, à liberdade, à igualdade, etc, etc. Outro elemento aqui importante, né, o voluntarismo, determina que o fundamento da sociedade é a vontade das pessoas. As pessoas constituem voluntariamente o Estado. Portanto, o direito positivo, vejam vocês, ele vai ser fruto do exercício continuado dessa vontade política. Então, o justnaturalismo moderno, ó, o justnaturalismo moderno, ele possui uma relação complexa, ambivalente, para com o direito positivo. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu tirar isso da tela para vocês fazerem um aumento aqui. Tá? Teóricos do direito natural moderno, eles desenvolvem argumentos como o argumento do estado de natureza, como o argumento do contrato social, para explicar o fenômeno do estado. Então, eles vão argumentar que os seres humanos, num estado de natureza, eles logicamente fariam a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Eles, logicamente, constituiriam um Estado. Então, esse é um argumento fundamental dos naturalistas modernos, de que o Estado ele é fruto de uma decisão lógica das pessoas de fazer o Estado. Fazer o Estado para quê? Para garantir os seus direitos naturais. Vejam, portanto, que nessa história sobre a origem do Estado, deve transparecer a ideia de que o direito natural, sozinho, ele não é bom o suficiente, porque falta alguma coisa, falta efetividade, falta segurança, falta força, falta alguma coisa. Porque se o direito natural sozinho já fosse bom o suficiente, então nem seria necessário fazer o Estado, nem seria necessário fazer um conjunto de leis positivas. As pessoas viveriam guiadas apenas pelo direito natural. Mas esse não é o caso em nenhum desses autores.
nenhum dos autores do direito natural moderno defendem que as pessoas vivam plenamente e simplesmente de acordo com o direito natural. Vejam só como esse ponto é contraintuitivo. Então, para o justnaturalismo moderno, o direito positivo, ele precisa existir. Ele tem um papel. Ele é absolutamente importante. O direito positivo, ele serve justamente para garantir o direito natural. Por várias razões, e aí cada autor vai explicar de uma forma diferente, mas por várias razões, o direito natural ele não consegue dar conta de tudo, ele não consegue ter força para se impor, digamos assim. Então, é necessário que surja o Estado e é necessário que surja o direito positivo. E vejam, não qualquer direito positivo. Porque se a gente olha a história do século XVII, do século XVIII, se vocês forem ao arquivo público e pegarem documentos jurídicos da época de Salvador colonial, vocês vão encontrar diversas leis, alvarás, decretos, ordenações, ordenações filipinas, ordenações manuelinas, ordenações afoncinas, um monte de documentos jurídicos, um monte de leis, um monte de direito positivo. Porém, esse amontoado de leis de direito positivo, sejamos francos aqui, né? Na nossa perspectiva, quando a gente olha essas leis, a gente percebe que era uma bagunça, era uma enorme bagunça. E isso não é só um anacronismo da nossa parte. Os próprios juristas da época, do século XVII, do século XVIII, eles olhavam para o direito positivo e achavam uma bagunça. Achavam cheio de incertezas, de contradições, as pessoas não sabiam quais leis ainda estavam em vigor, quais leis não estavam mais em vigor. Então, o direito positivo era uma bagunça. Então, muitos dos reformadores, dos codificadores, dos iluministas, eles propunham uma reforma na legislação positiva, em especial na ideia da formação de códigos de leis, justamente para fazer com que o direito positivo pudesse implementar, garantir, dar segurança, assegurar os direitos subjetivos que eram compreendidos como direitos naturais. O que eu quero dizer com isso, portanto? Que o justnaturalismo moderno, ele serviu de base intelectual para a formação dos grandes códigos, Código Penal, Código Civil, códigos de processo, né, do final do século XVIII e principalmente do século XIX. Então, o movimento de codificação do direito, ele não é aquilo que seria a nossa primeira impressão, né? Um movimento positivista
contrário ao justnaturalismo. Às vezes, inclusive, se ensina isso nos livros de história, ou nas aulas, né? Porque essa é a impressão que dá, né? De que os códigos, a codificação, seria o positivismo, em oposição ao justnaturalismo. Mas não é isso. Porque na época, até no século XVIII, até mesmo no século XIX, se vocês pegarem no Brasil, o Brasil ainda era regulado, o direito, em grande parte, pelas ordenações coloniais, né? Dos reis de Portugal e mesmo o rei da Espanha, né? No caso, as ordenações filipinas. Então, o movimento de codificação do direito, ele é um movimento não de oposição ao direito natural, mas ele faz parte dessa etapa, né, final, digamos assim, do justnaturalismo. A ideia de que você precisa codificar o direito para garantir, para proteger certos direitos naturais. Faz sentido isso, gente? Tá? Então, peço para que vocês prestem atenção nesse ponto, porque geralmente as pessoas projetam para o passado, para o século XVIII, para o século XIX, o positivismo jurídico, tá? E isso é, assim, um erro muito comum, mesmo entre grandes teóricos e grandes pensadores do direito, porque seria o mais intuitivo, né? Mas o, o, o movimento das codificações, né, ele, de maneira geral, né, exceto em autores muito específicos, né, como Bentham, na Inglaterra, mas, assim, de maneira geral, no Brasil, no, em outros países, né, esse movimento de codificação, ele é uma expressão da tradição justnaturalista. Por quê? Porque a teoria moderna do direito natural, ela é racionalista, traz a ideia da razão como fundamento. Então, esse jus-racionalismo, ele serve de base intelectual para legislações positivas, tá? Traz a ideia de sistema racional, sistema de normas. Então, essa ideia de sistema de normas, que vem da teoria justnaturalista, ela vai influenciar a concepção de código, né? Então, na verdade, é porque na época em que isso ocorreu, o direito, ele era um amontoado de normas jurídicas muito complicado e assistemático. Não tinha sistematicidade, né? Organização racional, hierárquica, lógica, interna. Então, o movimento de codificação, ele vai refletir essas bases intelectuais do direito natural moderno. Tá? Então, anotem esse ponto. O justnaturalismo, no entanto, enquanto expressão, ele vai caindo em desuso, digamos assim, ao longo do século XIX, vai perdendo espaço para outros movimentos que começam a ter mais impacto, mais influência entre os juristas, em especial as vertentes do historicismo. Tá? Na Alemanha, isso é muito comum. Na França também, movimentos de juristas que começam a pensar o direito não mais a partir dessa ideia de sistema racional, abstrato, mas como um, um, um certo
conjunto orgânico de normas, né, mas também de tradições, de hábitos, uma espécie de cultura. O direito como parte da cultura. Então, essa concepção de um direito na perspectiva historicista começa a se distanciar do justnaturalismo. O justnaturalismo, ele é, na sua versão moderna, né, ahistórico. O que é natural em todo tempo, em todo lugar. Né? E também ele é desarraigado, desenraizado. Então, o justnaturalismo, né, o justo, o correto, o racional, ele é racional num lugar, ele é racional em outro lugar também. Ele é independente de raça, independente de cultura, independente de etnia, independente de tradições, de história. Então, o historicismo, né, o movimento historicista, ele tem muito a ver com o surgimento também do nacionalismo. A ideia de que cada povo ele tem hábitos, ele tem tradições, ele tem valores e às vezes algum componente racial também distinto. Então, cada povo tem a sua cultura, cada povo tem o seu tipo, cada povo tem o seu jeito, cada povo tem as suas regras, as suas normas, e, portanto, o direito ele não pode ser um direito natural, igual para todos os povos, todos os lugares. Ele depende da história daquele povo. Então, o direito dos alemães vai ser diferente do direito dos franceses, vai ser diferente do direito dos brasileiros e indígenas e assim por diante. Então, o historicismo ele é uma corrente teórica que ganha muita força no século XIX, ele namora bastante com o nacionalismo, né, e com outras vertentes intelectuais, como o romantismo. E apesar de ser chamado de historicismo, né, ele não é a mesma coisa que o historicismo dialético, como presente em concepções materialistas do marxismo. Não é esse tipo de concepção histórica que a gente está falando aqui. Bom, a concepção de justnaturalismo mais influente hoje, na verdade, ela vem desse período pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Existe uma certa postura que a gente pode chamar de justnaturalista, mesmo que não carregue esse nome direito natural. Tá? Ela é uma postura que se preocupa especialmente em estabelecer limites ao poder do Estado. Então, é uma postura que identifica o Estado, e, portanto, o direito positivo, como algo perigoso, como algo que ameaça o indivíduo. Então, essa concepção teórica contemporânea, ela reflete certas ansiedades do, de, do indivíduo perante o Estado, né? Ou então do indivíduo perante o coletivo. Essa ideia de que o Estado ele é uma ameaça à liberdade individual. E é claro, filósofos, juristas, né, especialmente a partir da experiência da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, tem várias razões para ter esse medo, digamos assim, né, do Estado como um Estado possivelmente autoritário, totalitário, violento e assim por diante. Agora, esse justnaturalismo mais contemporâneo, ele se diferencia do justnaturalismo antigo, medieval, moderno, especialmente por esse elemento da historicidade. Tá? Então, os autores atuais, eles não vão mais defender a ideia da imutabilidade do direito natural. Mas
de certa forma, a história aparece como uma espécie de aspiração moral. Né? Então, o que isso quer dizer? Coloca um certo devir histórico aqui. O que isso significa? De que o progresso moral da humanidade, né, é um progresso na direção da expansão dos direitos. Então, certas revoluções, né, as revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, certas revoluções teriam trazido, né, direitos individuais, direitos civis, direitos políticos, de propriedade, de representação política. Aí, eventualmente, né, a Revolução Russa, ou então certas reformas sociais teriam trazido direitos sociais aos trabalhadores, direito de assistência social, de seguridade, aposentadoria. Então, uma outra geração de direitos. E aí, outras gerações de direitos iriam surgindo gradualmente, né? Direito à paz, direito ao meio ambiente, direito ao futuro. E, né, digamos assim, o direito natural ele não seria igual. Então, esses teóricos eles abandonam aquela ideia de que o direito natural é a mesma coisa em todo tempo, em todo lugar, para trazer uma história do progresso da história, né? De que a gente está numa linha progressiva, né, de gerações de direitos se expandindo e que no futuro a gente vai ter ainda mais direitos, né, mais direitos naturais, direitos fundamentais. Então, essa concepção de um direito natural, ou um conjunto de direitos naturais progressivos, expansivos, ela está presente no constitucionalismo contemporâneo. Ou também a gente pode identificar no neoconstitucionalismo. Só que, às vezes, em vez de chamar de direitos naturais, eles vão chamar de, adivinhem aí vocês, direitos fundamentais. Aí vejam de novo aquela história que eu contei para vocês, como que a codificação ela não é um movimento contrário ao justnaturalismo. Então, nessa perspectiva, a positivação dos direitos na Constituição é algo desejável, né? Porque é um meio de garantir os direitos naturais. Só que a gente não vai mais chamar de direito natural, vai chamar de direitos fundamentais. Sabe? Claro que para defender direitos assegurados na Constituição, a gente não precisaria do justnaturalismo, a gente poderia operar internamente só no direito positivo. Né? Mas vertentes como o neoconstitucionalismo ainda vão trazer essa ideia da razão, da racionalidade ou da justiça como um elemento operacional
indispensável para garantir esses direitos fundamentais. Então, em certa medida, a gente pode dizer que certos movimentos presentes no constitucionalismo contemporâneo refletem, em alguma medida, essa tradição justnaturalista. Não quer dizer que é a mesma coisa, porque, vou dizer, não quer dizer que é a mesma coisa, porque muitos autores não gostam desse rótulo, não se identificam com o rótulo de justnaturalismo, porque não querem essa bagagem histórica associada a esse termo. Tá? E também porque muitos positivistas usam o termo justnaturalista como uma forma de crítica, de ataque. Tá? O Henrique colocou assim, esse constitucionalismo que se refere entre a Constituição americana, olha, mais ou menos, tá? Então, o direito norte-americano, ele tem as suas próprias peculiaridades, digamos assim. Tá? Ele tem o originalismo, ele tem o realismo, ele tem várias vertentes de interpretação, várias teorias de interpretação próprias da sua tradição. Né? Esse constitucionalismo contemporâneo ao qual eu me refiro, ele está presente nas doutrinas do direito constitucional brasileiro, que é influenciado em alguma medida pela tradição americana, sim, mas em maior medida pela tradição continental europeia, quer dizer assim, Alemanha, França, Itália, Portugal, né? Espanha em menor medida, e aí outros países de forma mais secundária. Tá? Mas o eixo intelectual é Alemanha, Itália e França, né? Como centros, digamos assim, de produção das teorias constitucionais, né? E Portugal, assim como uma questão de identidade, de acesso, de linguagem, também é muito influente no Brasil. Tá? Sérgio, não entendi o seu pedido. O que é o seu esboço? Então, como eu mencionei para você, gente, o texto que eu estava colocando, PDF aqui, ele já está disponível para vocês no Moodle, tá? Já está disponível ali, vocês podem baixar o PDF e acompanhar, tá? Sem problema. Tá? Só as anotações que não estão ali presentes, porque anotação, gente, é uma coisa que precisa ser individualizada. O processo de anotar, enquanto você está anotando, o cérebro está funcionando e está construindo aquilo na sua cabeça. Tá? Então, se você copiar a anotação, você perde esse processo cognitivo, digamos assim, que faz parte do estudo. Tá? Por isso que eu não vou colocar com as anotações, tá? Porque é parte do estudo. Tá bom, gente? Então, próxima aula, normal, presencial, a gente vai entrar no texto de Hans Kelsen, tá? O primeiro capítulo do livro, Teoria Pura do Direito. Peço para que vocês, novamente, olhem o questionário, tragam qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o questionário para a aula, eu posso discutir sem problemas, tá bom? Comentários, questões, mais alguma coisa? Então tá, gente, uma boa noite a todas e a todos. Tchau, tchau. Boa noite, professor.